Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo 2 da disciplina de planilhas eletrônicas. Na aula de hoje, nós vamos focar apenas em como realizar a impressão adequada das planilhas de vocês. Sei que vocês devem estar pensando, professor, imprimir não é fácil? Não é só clicar ali na opção Arquivo e Imprimir? E só clicar ali, mas ao mesmo tempo tem alguns detalhes que a gente tem que cuidar e que vocês vão ver durante a aula de hoje, certo? No fim da aula de hoje vocês vão saber fazer uma impressão de qualidade com as planilhas, tá bem? Então, vocês têm a planilha que a gente usou na aula de revisão do módulo 1? Se vocês não têm nenhum problema, façam alguma planilha parecida com essa, desse tamanho, assim, com essas linhas, colunas, podem ter valores diferentes, não é nenhum problema, tá? Se tiverem a planilha, melhor, abram ela e a gente vai usar a mesma planilha da nossa última aula. Então vamos clicar em arquivo e em imprimir e ver o que vai acontecer. Estão vendo que a gente tem aqui uma previsão de como vai ficar a nossa impressão? Ele está nos mostrando a planilha, aqui em cima está escrito aula de revisão parte 2 e aqui embaixo está escrito página 1. O que é aula de revisão parte 2? É o nome que a nossa planilha tem aqui embaixo, estão vendo? E página 1, a gente só tem uma página, mas se tivesse mais de uma, apareceria o número da página aqui embaixo. Bom, como a nossa planilha é pequenininha, ela não tem grandes problemas e grandes dificuldades. Mas eu não gostei desse aula de revisão parte 2 em cima e página 1 embaixo. Vamos aprender como que a gente tira isso? Então vamos cancelar a impressão. E agora a gente vai em formatar, página. Dentro da formatação de página, a gente tem várias abas, certo? A aula de revisão parte 2 que está escrito em cima, está no cabeçalho. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui na opção ativar cabeçalho, que está marcada, para a gente desmarcar ela. Agora, a gente não tem mais um cabeçalho na parte de cima. Vamos fazer a mesma coisa com a parte de baixo, que é o nosso página 1. Se a gente desativar o nosso rodapé, a gente consegue então fazer com que ele suma. Vamos marcar essa opção e clicar em OK. Agora vamos ver de novo o que vai acontecer. Viram que sumiu o nosso título da planilha e a parte de baixo que dizia página 1? Show! Mas tem mais um detalhe que eu não sei se vocês conseguem perceber pelo tamanho pequenininho do texto. Vocês estão vendo que as linhas que estão aparecendo na nossa planilha não estão aparecendo na impressão? Isso acontece porque as linhas que aparecem na nossa planilha são chamadas de linhas guia, ou seja, elas estão aqui para nos guiar enquanto a gente usa o programa, mas elas não são linhas de verdade e não vão aparecer quando a gente for fazer uma impressão da nossa planilha, certo? Então o que a gente tem que fazer? Vamos selecionar a nossa planilha inteira e vamos formatar as células na aba bordas. Vamos selecionar a quarta opção, que é definir a borda externa e interna em todas as linhas e colunas, certo? Então, tudo selecionado aqui, todas as linhas estão aparecendo agora. Vamos ver se elas apareceram mesmo? Os programas de planilha eletrônica têm uma outra função interessante que se chama visualizar a impressão, que é essa opção aqui. Vamos clicar nela. E agora, se a gente clicar nessa lupa com mais, a gente consegue dar mais um na nossa planilha e consegue enxergar melhor antes da gente fazer a impressão. Estão vendo que todas as linhas apareceram agora? Legal, né? Vamos então fechar nossa visualização de impressão clicando nesse X vermelho. E bom, agora a gente tem uma planilha correta que aparece em todas as linhas, as notas e os nomes, certo? Então tá. Vamos agora dar mais uma olhadinha em algumas coisas. Em primeiro lugar, se vocês lembram do que eu falei no módulo 1, vocês devem lembrar que eu falei que tinha infinitas linhas e infinitas colunas que a gente podia usar na nossa planilha. Lembram disso? Por que na impressão só aparecem as que a gente está usando? Porque esse tipo de programa, os de planilha eletrônica, o Excel faz a mesma coisa que o Calc, ele só vai mostrar planilhas que têm algum tipo de conteúdo. O programa em si tem algumas regras, porque ele considera conteúdo ou não, mas o que importa? Conteúdo é todas as células que têm alguma coisa escrita ou estão limitadas por bordas. Ou seja, se a gente pegar
e fizer bordas ao longo dessa linha aqui até a coluna H, por exemplo, vamos fazer isso para a gente ver o que acontece. A gente tem a opção aqui, pessoal, de bordas também. A gente não precisa clicar com o botão direito e ir em formatar células. Vamos fazer para baixo, que é melhor. Vai ficar mais interessante o nosso resultado. Vou marcar aqui, formatar células e bordas. Eu podia também ter clicado aqui nesse botão, certo? Se eu clicar aqui, ó, todas as bordas vão ficar marcadas de novo. E o que vai acontecer agora se a gente tentar imprimir? Vamos pintar de uma outra cor, para ficar mais fácil da gente visualizar também. Pintar de amarelo, uma cor bem chamativa. Arquivo, visualizar impressão. Estão vendo que todas as linhas estão aparecendo aqui e um pouco das linhas foram para outra página. Por que isso aconteceu? Porque a gente está usando muitas linhas, certo? Quando a gente usa muitas linhas, acontece essa situação. O LibreOffice vai ter que eventualmente quebrar nossa planilha em 2 páginas, porque se ele não quebrar em 2 páginas, não cabe tudo numa página só. Então, se vocês prestarem atenção quando a gente começa a trabalhar com impressão, eu vou tentar dar um zoom para aparecer melhor, tem uma linha pontilhada aqui, vocês conseguem enxergar? Essa linha está limitando até onde vai a nossa primeira página se a gente usar esse tamanho de fonte, se usar essas configurações. Então eu passei uma linha aqui de propósito para vocês verem o que acontece se a gente tiver então mais linhas do que cabe em uma página. Tem uma outra situação que pode acontecer também, que é o seguinte: o que acontece se a gente tiver mais colunas que cabem em uma página? Então, estou vendo que a linha pontilhada está aqui do lado do G. Vamos fazer até o H de propósito para ver o que vai acontecer. E mantendo até essa linha aqui de baixo. Então vamos botar bordas. E agora vamos pintar de vermelho. Certo? Vamos lá visualizar a impressão. Tá, tudo parece normal, né? Mas lembram que a gente passou uma coluna de diferença pro lado? O que vai acontecer? Ele vai adicionar uma nova página para essa coluna. Ó. Pensem da seguinte forma. Essa primeira página é a nossa primeira parte da planilha e aqui é a nossa segunda parte da planilha. Se a gente fosse recortar isso, a gente poderia pegar essas outras 2 últimas páginas, que a gente tem 4 páginas no total, e colocar ao lado, ou seja, a terceira página, que é essa aqui, ficaria do lado desta página aqui, e a quarta página, que é essa aqui, ficaria do lado dessa página aqui. Ou seja, a gente conseguiria montar isso como se fosse um quebra-cabeças. Mas tem algumas situações como essa que a gente passou só uma coluna, certo? Se a gente passou só uma coluna, tem uma outra coisa que a gente pode fazer que é um pouquinho mais interessante. Se a gente for em formatar e página, a gente tem uma opção de usar a orientação do papel em paisagem. Ou seja, ao invés de a gente usar o papel de pé, a gente vai deitar ele. Ele vai ser usado na horizontal. Se a gente marcar essa opção, a gente vai ver que agora a nossa linha pontilhada que estava aqui entre o G e H foi lá para o K, estão vendo aqui? Isso quer dizer que agora a gente pode preencher até a coluna K sem ter um problema com a largura da planilha. E, obviamente, se a gente está aumentando a largura, o que vai acontecer? A altura da planilha vai diminuir. Então, se a gente for visualizar a impressão, o que aconteceu? Ao invés de a gente usar 4 páginas para imprimir nossa planilha, agora a gente está usando só 2, certo? Porque a largura agora cabe de forma ok. Então, se a nossa planilha for um pouquinho maior do que o espaço que a gente tem para imprimir, a gente pode usar essa funcionalidade de usar a página em modo paisagem, certo? Então, pessoal, com isso a nossa aula de impressão acaba por aqui. Lembrem então que se vocês querem que apareçam as linhas, você tem que botar as bordas para células, certo? E que ele vai usar só as linhas e colunas que vocês estão usando. Não precisam se preocupar com ele usar mais linhas ou mais colunas, tá bem? Tenham todos um ótimo dia e espero que tenham gostado da aula.